Olá, eu sou o professor Márcio Henrique e estamos no nosso estudo sobre arquitetura e urbanismo para corretores de imóveis. Nessa terceira competência, você vai aprender a identificar a cidade e a sua ocupação. Agora você vai estudar todo o conhecimento que um corretor de imóveis precisa ter sobre o crescimento da cidade e o seu desenvolvimento. Também a influência que isso traz aos imóveis e às edificações que são negociadas. Vamos lá? Como acontece a ocupação urbana na cidade? A cidade está em constante mudança, ela é dinâmica. O aumento populacional, novas tecnologias, novas formas de ocupar. Setores diferentes podem ter a tendência de crescimento ou esvaziamento. No dia a dia da cidade, as pessoas precisam de formas diferentes de trabalhar, se deslocar e de habitar. Dessa maneira, a cidade precisa constantemente estar em mudanças, se adaptando a essas novas necessidades e às novas tecnologias que estão presentes. Crescimento horizontal. Ocupação de espaços disponíveis na cidade, geralmente afastados dos centros. Normalmente, são áreas desprovidas de serviços e infraestrutura, por isso são mais baratas. Esse tipo de crescimento leva à expansão horizontal e à necessidade de maiores deslocamentos. O crescimento horizontal faz com que a cidade se torne cada vez maior. Seus deslocamentos, transporte público e outras formas das pessoas se deslocarem de um ponto para outro se tornam maiores com isso. Isso traz problemas de congestionamento e outras formas de problemas que acarretam em toda a saúde urbana. Adensamento urbano, a ocupação mais intensa da cidade, acontece principalmente através da verticalização dos imóveis, causado por interesse em uma mesma área urbana. Resulta em valorização dos imóveis no local. O adensamento urbano é exatamente o oposto que o crescimento horizontal, uma vez que a cidade não cresce em sua extensão, ela cresce para cima. As pessoas começam a ocupar uma mesma área e a verticalização dos imóveis se torna o maior tipo de ocupação presente nesse tipo de fenômeno urbano. Desenvolvimento urbano. Evolução do espaço urbano, permitindo melhores condições de ocupação. O crescimento da cidade não é a mesma coisa que desenvolvimento. O crescimento horizontal de uma cidade pode dificultar o seu desenvolvimento. O crescimento da cidade nem sempre traz o desenvolvimento urbano. Nós precisamos nos lembrar que crescer é uma coisa e desenvolver outra. Desenvolver é melhorar, e essa melhoria tem que estar diretamente relacionada com a qualidade de vida da população, o que nem sempre acontece quando a cidade se torna maior ou mais densa. Vamos assistir agora a um vídeo que fala um pouco sobre o desenvolvimento urbano. Desafogar o trânsito, melhorar o transporte público nas cidades e garantir mais qualidade de vida para o brasileiro. As obras de mobilidade urbana espalhadas por todo o país recebem investimentos de 143 bilhões de reais. Parte desse recurso foi anunciado no ano passado, 50 bilhões de reais do Pacto da Mobilidade Urbana. Um balanço dos investimentos no setor foi apresentado hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Durante o encontro, foi apresentado um balanço das obras de mobilidade urbana em todo o país, a partir do investimento extra de 50 bilhões de reais anunciado no ano passado. Temos disponibilizado pelo governo federal 143 bilhões de reais para estados e municípios desenvolverem obras de mobilidade urbana. Antes do pacto, nós tínhamos 93 bilhões. Hoje, essas obras nós temos 62% dessas obras já concluídas ou em execução. O Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana está estruturado em 3 eixos: transparência da gestão do transporte público, qualidade dos serviços e tarifas mais baixas. O governo federal adotou já diversas decisões e ações que possibilitaram a manutenção e redução das tarifas do transporte público e destaco dentre elas uma desoneração que impacta numa redução de 7,23% da tarifa de ônibus e 13,75% na tarifa de metrô e trem.
São 3.859 quilômetros de vias em todo o Brasil que vão receber investimentos em transporte público sobre trilhos, pneus e acessos fluviais. Nessa primeira parte do Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana, foram contemplados projetos em 8 regiões metropolitanas, além de 10 capitais e cidades com população acima de 700 mil habitantes. Mais de 60% das obras já estão concluídas ou em fase de execução. São 15 empreendimentos na região norte, mais de 100 na região nordeste, quase 120 no sudeste, 53 obras na região sul e 15 na região centro-oeste. Um total de 303 empreendimentos. Na segunda etapa do Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana, serão avaliados projetos de cidades entre 400 e 700 mil habitantes e em todas as outras 17 capitais. 4 critérios são levados em conta para os investimentos. Projetos que envolvam transporte público coletivo urbano, que tenham alta ou média capacidade, que possam atender a população de maneira imediata e ampla e que consigam interligar diferentes meios de locomoção, sistema chamado intermodal, que garante o bilhete único. Para dar racionalidade ao processo em relação àquela pessoa que vive na cidade, ela tem de saber que ela vai pegar um ônibus, ou um metrô, ou uma barca num determinado ponto e vai passar por todo o espaço territorial urbano transitando com um único bilhete. É assim que ocorre em todos os mais modernos e eficientes sistemas de transporte. O vídeo trata sobre a mobilidade urbana, que é um dos principais elementos relacionados com o desenvolvimento. Se uma cidade não possui boa mobilidade, ela com certeza tem problemas aos seus habitantes e com certeza tem problemas de desenvolvimento. Agora você vai estudar um pouco sobre os bairros. Vamos lá? Bairros: organização da ocupação urbana, formado por ruas, quadras e lotes. Transforma-se em uma unidade administrativa da cidade. Não existe um tamanho mínimo nem máximo para um bairro. Pode ser formado por outros tipos de ocupação. Um bairro é uma forma de organizar as ocupações de uma cidade. Geralmente ele é formado por várias quadras, vários lotes e várias ruas, de uma maneira que as características são semelhantes e auxiliam que a administração pública municipal faça as suas políticas urbanas para esse local. Conjuntos habitacionais: conjunto de construções residenciais que seguem o mesmo modelo. A repetição de construções leva a uma redução de custos. Foram causadores de grandes crescimentos horizontais nas cidades. Os conjuntos habitacionais foram formas de criar áreas residenciais mais baratas. Eles fizeram com que as cidades crescessem horizontalmente e levaram à necessidade de deslocamentos urbanos maiores. Conjuntos verticais: com a necessidade de um maior adensamento do espaço urbano, foram utilizados os conjuntos verticais. Os conjuntos verticais surgiram pela necessidade de diminuir o crescimento horizontal das cidades, fazer com que essas áreas residenciais se tornassem mais densas e, com isso, com que os deslocamentos fossem menores. Vilas são ocupações espontâneas que acontecem sem um planejamento administrativo. Normalmente possuem ruas, lotes e quadras irregulares, de dimensões reduzidas. As vilas são aquelas ocupações que surgem naturalmente através de uma necessidade da população, mas que não há nenhum tipo de planejamento nem de projeto feito pela administração pública. Vamos ver um pouco mais de características sobre essas formas de ocupação. Quando se consolidam e são reconhecidas pelo poder público, recebem obras de infraestrutura e organização. Geralmente, dão origens a bairros ou até mesmo a cidades. Uma vez que as vilas surgem de forma natural e sem planejamento, elas não possuem a infraestrutura necessária para sua ocupação. É uma necessidade que vai ser resolvida sempre que o poder público e a administração municipal entende que essas vilas são ocupações válidas e passam aí a fazer as obras de estrutura necessária a esses locais. Condomínios: formas de ocupação com as mesmas características dos conjuntos, porém fechados, privatizados. Os mais comuns são residenciais, mas também existem aqueles voltados ao comércio e ao serviço.
Os condomínios são semelhantes aos conjuntos residenciais, com a diferença: eles possuem muros, guaritas e formas de restringir a sua entrada e a sua saída, fazendo com que assim haja uma maior segurança nesse local. É uma opção de ocupação que oferece maior segurança, porém se torna menos democrática. Pelo fato do condomínio ser fechado e restringir a entrada, ela não se torna uma forma de ocupação democrática. Nem todo mundo pode passar por suas ruas, nem visitar suas casas. Isso gera uma grande discussão sobre o direito de ir e vir na cidade. O relevo do terreno. Terrenos de relevo acidentado dificultam as construções e, por isso, são mais baratos do que terrenos planos. O relevo do terreno também influencia nas ruas e calçadas. O tipo do terreno e o seu relevo têm uma grande influência na forma de ocupação da cidade. Geralmente, suas ruas, calçadas, quadras e lotes são organizadas de maneira a favorecer o deslocamento e o transporte urbano, evitando grandes subidas e grandes descidas. Infraestrutura. Serviços que dão as condições de ocupação de um espaço urbano. A infraestrutura é o principal elemento que define a capacidade de adensamento de uma área urbana. A infraestrutura permite que uma cidade possa ser mais densa ou menos densa, dando o limite populacional de seus bairros, das suas quadras e dos seus lotes. É definida pelos seguintes serviços: escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, oferta de energia elétrica, vias de circulação. A infraestrutura é definida através de lei federal como todos os elementos que comportam esses serviços oferecidos pelo município. Então, dizer que um local tem toda a infraestrutura é dizer que ele possui todos esses serviços disponíveis à sua população. Dessa forma, chegamos ao final e mais uma competência do estudo de arquitetura e urbanismo para corretores de imóveis. Espero que você tenha aproveitado o estudo e continue procurando conhecimento no seu material didático. Bons estudos e até a próxima!